No centro onde frequentava, havia um dos diretores que tentava forçar o espírito comunicante a falar. Eu fiquei frustrada com isso, pois nunca dava comunicações com os outros. Desorientada, afastei-me desse centro. Com o passar do tempo, comecei a sentir fortes dores nos ombros e nos braços. Quando estou escrevendo, sinto calafrios e dores nos braços. Às vezes preciso fazer massagem para impedir que adormeçam. Fui ao Centro Espírita Renovação e, baseados nos sintomas que sinto, disseram que tenho mesmo mediunidade e preciso desenvolver, mas sinto medo do espírito que está para incorporar. Que devo fazer? Qual o livro que me aconselha para esclarecer meu problema e descobrir que tipo de mediunidade tenho? A senhora não deve se incomodar com o problema de tipo de mediunidade, porque a mediunidade é uma faculdade natural da criatura humana. Todas as criaturas humanas têm mediunidade. Acontece que, como todas as faculdades humanas, a mediunidade numa pessoa é mais acentuada do que em outra. Numa pessoa, a mediunidade se especializa num determinado assunto. Por exemplo, todos nós temos inteligência. Uns temos menos, outros têm mais, mas todos temos inteligência. Em alguns, a inteligência deriva para o campo estético, artístico. Então ele é um pintor, um músico, um escritor, um poeta, coisa assim. Para outros, ela deriva para o campo científico, para outros para o campo mecânico, para outros para o campo comercial e assim por diante. Quer dizer, a inteligência tem várias tendências, várias nuances. Assim também as faculdades mediúnicas. A mediunidade, no fundo, é uma só, como a inteligência é uma só em todas as criaturas. Quer dizer, quem é inteligente é mesmo, mas a tendência artística, o comercial, o semelhante, é sempre uma tendência que vai se servir da inteligência. Assim, a mediunidade é sempre mediunidade, todos nós temos ela, mas ela se manifesta em nós de acordo com certas tendências do nosso temperamento. A senhora deve esperar que a sua mediunidade se desenvolva. Não há razão nenhuma para a senhora ter medo do espírito que vai se incorporar na senhora, porque para começar, é preciso a senhora saber isso, a senhora vai aprender isso lá no centro. Para começar, não há incorporação. Esse termo incorporar o espírito na pessoa é apenas simbólico, alegórico. O espírito não se incorpora. No seu corpo só pode haver um espírito que é o seu. O espírito que se comunica, ele se aproxima do médium, envolve o médium na sua vibração, estabelece uma ligação fluídica com o médium e então ele pode transmitir a sua mensagem. A senhora já assistiu, por exemplo, algumas tentativas assim de hipnotização de pessoas? Já viu como faz um hipnotizador para uma pessoa sensível? Ele hipnotiza a pessoa, faz a pessoa dormir, a pessoa entra em transe. Nesse estado de transe, ele faz a pessoa ter sensações que não tem. Diz, está fazendo frio, ela fica com frio. Está fazendo calor, ela fica com calor. Olha, tem uma vara na sua mão, não pôs vara nenhuma. Ela pensa que tem a vara e começa a gesticular como se tivesse a vara. É o que o espírito faz com o médium. O espírito envolve o médium e através do médium ele diz o que quer, faz o que quer. O médium se torna como um sujeito hipnotizado pelo espírito. Não é propriamente hipnotismo, é diferente, mas estou fazendo uma comparação para a senhora entender bem. De maneira que o espírito que se aproximar da senhora numa sessão para dar comunicação, a senhora não deve ter medo nenhum, porque ele não vai tomar o seu corpo, ele não vai envolver a senhora de maneira negativa, porque está no centro com a proteção das pessoas ali presentes e dos espíritos que dirigem os trabalhos no plano espiritual. A comunicação se dará naturalmente e a senhora se livrará desse espírito. Porque todo médium que sente a presença constante de um espírito, este espírito lhe provoca dores, provoca ansiedades, provoca sofrimentos de várias espécies, porque é um espírito inferior, um espírito sem esclarecimento. Então ele precisa se comunicar na sessão para que, através dessa comunicação, ele possa conversar com as pessoas ali e receber instruções, receber esclarecimento. Muita gente diz, mas por que os espíritos não podem, os espíritos superiores, fazer isso? Precisa vir na sessão.
Quando vem na sessão é porque se trata de um espírito tão apegado ainda à matéria, à vida terrena, tão ligado aos problemas materiais, que ele não tem condições para entender no mundo espiritual aquilo que ele precisa aprender a respeito da sua situação espiritual. Então os próprios espíritos superiores trazem eles aos centros para que através de médiuns eles se manifestem. E eles, espíritos superiores, muitas vezes incorporam em outros médiuns para doutrinar estes espíritos. Não somos nós, os homens, que esclarecemos estes espíritos, embora possamos fazer também. Em geral, são os espíritos mais elevados que servem-se da mediunidade para esclarecer estas criaturas. Afastam esta criatura do médium, tornam o médium livre para receber bons espíritos. É por isso que a senhora precisa ir ao Centro Espírita Renovação. Este centro fornece instruções, orientações e ajuda as pessoas no desenvolvimento mediúnico quando realmente as pessoas precisam desenvolver mediunidade. Quando não, procuram auxiliar através de esclarecimento e orientação espiritual. Vou lhe dar um livro que é Iniciação Espírita de Allan Kardec. Iniciação Espírita de Allan Kardec. Eu faço questão de dizer de Allan Kardec pelo seguinte, porque existem outros livros com este título, Iniciação Espírita. Mas o que interessa a senhora é o livro Iniciação Espírita de Allan Kardec. O livro Iniciação